Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, aonde vivem os nossos maiores inimigos? Pois preciso conhecê-los para melhor servir no reino de Deus. Jesus ouve aquela indagação e se interna em profundo silêncio, como se estivesse em meditação. Mas ante a insistência do discípulo, Jesus lhe disse: Simão, a experiência tudo esclarece no momento oportuno. Ao que o discípulo redarguiu: ó, a experiência demora muitíssimo. Jesus serenamente fita o discípulo e lhe diz: Simão, aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, às vezes 1 hora apenas basta para assimilar profundos aprendizados. Caminhavam eles naquela manhã, no caminho que ia de Magdala a Cafarnaum. Era uma manhã aprazível, perfumada. Simão, contrariado com a resposta do Cristo, logo percebeu que atrás de velhas figueiras plantadas à margem, alguém se esgueirava. De pronto, determinou a Jesus que cessasse o passo, pois fatalmente tratava-se de um fariseu que desejava assassiná-lo. Coloca-se em defesa do Nazareno, desafiando aquele perseguidor anônimo. E quando, à viva força, tentava agredi-lo, eis que Diamantina risada se fez ouvir. Não se tratava de fariseu querendo assassinar o Cristo, mas antes disso, era André, irmão de próprio Simão, que sorridente se chegava para somar-se àquela pequena caravana. Jesus fita Simão e lhe diz: Simão, o medo é um adversário cruel. Prosseguem mais alguns passos e eis que se deparam com um levita que vinha recitando frases da Tora. E lhes dirigiu a palavra menos respeitoso. Simão Pedro, de pronto, coloca-se em acirrada discussão com o levita, longe dos princípios de tolerância fraterna, até que esse levita foge amedrontado, pensando que seria agredido. Novamente, Jesus, benevolamente, chega-se para o discípulo e lhe diz: Simão, qual é o primeiro mandamento àquele que se candidata ao reino de Deus? E a resposta veio breve: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus então lhe pergunta: terás observado esse mandamento nesse pequeno episódio? Simão, a cólera é um adversário cruel. Prosseguem mais alguns passos naquela caminhada e eis que se depararam com Teofrasto, um judeu grego dado à venda de perfumes, que dava notícias sobre um tal Zecônias, um leproso que havia sido curado por Jesus e que fugira para Jerusalém. E lá em Jerusalém propagava em verdades sobre o Mestre. Simão, de imediato, diz que Zecônia era um ingrato e relata todos os benefícios que Jesus tinha prometido e concedido a ele. E, através de longos arrazoados, termina amaldiçoando-lhe o nome. Jesus também, lucidamente, pergunta ao discípulo: Simão, quantas vezes devemos perdoar os nossos inimigos? 70 vezes, 7 vezes. Simão, a dureza é o inimigo da alma. Prosseguem caminhando, atravessam uma pequena ponte, depois do riacho, cruzam por Rufo Gracos, um romano semi-paralítico que do alto da sua liteira, sustentada por fortes escravos,
lhes dirigiu o olhar desdenhoso. Simão, sem rebuços, diz: gostaria de curar aquele pecador impenitente para fazer-lhe dobrar o coração para Deus. Jesus intervém e diz: Simão, por que instituiríamos a violência na terra se Deus, que é nosso Pai, nunca impôs aos filhos seus? Simão, a vaidade é um verdugo cruel. Prosseguem mais alguns tempos caminhando e chegam a uma hospedaria para o repasto ligeiro. E ali se deparam com os Ladias, que eram libertos de Cesareia e que tinham ideias novas. Zadias tece duros comentários sobre os acontecimentos políticos da época. Dignitários, filósofos, estudiosos e políticos de além-mar sofriam com a poda verbalística, no que eram prontamente acompanhado por Simão Pedro. Até Tibério, o imperador, não foi poupado e eram profundas as recriminações. Depois da animada palestra, Jesus chega-se a Simão e lhe diz: Simão, por acaso algum dia já estivesse em Roma? E a resposta veio pronta: nunca, Senhor. É que falaste com tanta desenvoltura sobre Tibério, o imperador, que me pareceu alguém que com ele houvesse privado intimamente. Simão, a maledicência é realmente um algoz da alma. Simão, desapontado, desconcertado ante aquelas lições, fica cabisbaixo. Jesus olha o horizonte como se tivesse a consultar o astro-dia para saber das horas. Vira-se para o discípulo e lhe diz: há exatamente 1 hora procuraste situar a residência dos nossos maiores inimigos. 5 deles apareceram. Simão, em verdade eu vos digo, todos os nossos inimigos residem dentro de nós. Portanto, é dentro de nós mesmos que deve ser travada a guerra maior. Meus irmãos, quando nós nos reportamos a essa pequena história de Humberto de Campos, narrada pelo lápis mediúnico de Francisco Cândido Xavier, nós o fazemos com o desiderato de promover nesta aprazível manhã um estudo sobre o bem e o mal. O que é o bem? O que é o mal? De onde promana o mal que ainda graça na terra? Nós, espíritas, precisamos o quanto antes nos preocuparmos com estas questões, porque elas são tão importantes que nós temos um título em O Livro dos Espíritos que Allan Kardec dedicou ao estudo dessas duas questões, o bem e o mal. Mas de onde vem o mal? Alguns dizem que o mal, ele vem daqueles seres que foram criados por Deus para eternamente propagar o mal. São os chamados demônios, satanases. E nós, à luz da doutrina espírita, como nos posicionamos frente a tal assertiva? Existe realmente esses seres que foram criados eternamente para a prática do mal? Nos lembremos, meus irmãos, que nós, os espíritas, acreditamos, antes de mais nada, em Deus. E o fazemos não por um simples artigo de fé, porque aqui na casa espírita, a fé não é imposta a ninguém. A fé, antes de mais nada, é construída através do nosso raciocínio. Por isso que aqui nós falamos na chamada fé raciocinada. E
E o Espiritismo se assenta em 5 máximas, em 5 princípios basilares. O primeiro deles é a crença em Deus. É a crença na imortalidade na alma, na pluralidade das existências, na pluralidade de mundos habitados e na comunicabilidade dos espíritos. Espírita, que é espírita, realmente tem que acreditar nessas 5 máximas professadas pela nossa doutrina. E a primeira, vejamos, meus irmãos, a crença em Deus. Não adianta crer em todas as outras máximas, em todos esses outros princípios, se nós não crermos em Deus. Porque nós poderíamos ser de qualquer outra religião, mas não espíritas. Mas por que o espírita crê em Deus? Porque aqui sempre se falou nessa figura? Obviamente que não. Porque nós temos que acreditar, conhecer os atributos da divindade para que nós possamos crer e ter a fé raciocinada. Deus está lá em O Livro dos Espíritos, em comentário de Allan Kardec. Tem os seus atributos. Primeiro, Deus é eterno, porque não teve começo e não tem fim. Deus é imaterial, porque se ele fosse feito de matéria, ele seria igual a nós, estaria suscetível às intercorrências da matéria. Deus é imutável, porque as suas leis igualmente o são. Imutável para que possa haver estabilidade no universo. Deus é único. Nós só acreditamos na existência de um Deus. E por decorrência de ser único, Ele é todo-poderoso. E para o estudo desta manhã, o atributo da divindade que mais nos interessa é que Deus, acima de tudo, é soberanamente justo e bom. Portanto, se Deus é soberanamente justo e bom, nós indagamos, será que Deus poderia ter criado um ser para eternamente propagar o mal? E a resposta vem ligeira. Obviamente que não. Porque os atributos da divindade são infinitos e nenhum deles pode ruir. Portanto, como nós podemos crer e aceitar que algo de ruim pudesse decorrer de um ser que fosse soberanamente justo e bom? Portanto, essa assertiva é logo descartada. Nós chegamos à conclusão cristalina que o mal não procede de Deus. Como disse Jesus a Simão Pedro, os nossos maiores inimigos residem dentro de nós. É dentro de nós mesmos que deve ser travada a batalha maior. Portanto, meus irmãos, a resposta está muito clara para nós. O mal vem de nós mesmos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com um objetivo comum, que é chegar à condição de espíritos puros. Somos perfectíveis e o espírito também é imortal. É óbvio que o mal vem de nós mesmos, porque somos dotados do nosso livre-arbítrio. E uma questão interessante que tem no Livro dos Espíritos, para sair da simplicidade e da ignorância, até chegarmos à condição de espíritos puros, nós necessariamente teremos que passar pela fieira do mal? É uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos. E eles respondem, não necessariamente pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. E ser ignorante quer dizer que nós não somos nem bons nem maus. Dotados da inteligência e do livre-arbítrio, nós, espíritos, é que decidimos se trilhamos o caminho do bem ou o caminho do mal. Decidimos porque nós temos que ter responsabilidade pelos nossos próprios atos. Mas todos nós
inelutavelmente chegaremos à condição de espíritos puros. E aqueles que resolverem trilhar desde logo o caminho do bem, as suas eternidades serão mais breves. Enquanto que outros que resolverem trilhar pelo caminho do mal, igualmente chegarão à condição de espíritos puros e terão o mesmo respeito do Criador. Todavia, as suas eternidades, as suas encarnações serão mais longas. Mas o que é o bem? O que é o mal? E os Espíritos nos respondem isso de uma forma tão simples, mas tão profunda, que eles dizem assim, que o bem é tudo aquilo que se aproxima da lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Nós ainda não estamos aptos a entender a profundeza dessas afirmações, porque talvez na nossa vida de relação, no nosso dia a dia, nós nos vemos diante de tantas situações intrincadas, complexas, que fazer essa asserção de bem é tudo que se aproxima da lei de Deus e mal é tudo que dela se afasta, não é suficiente para que nós possamos avaliar o valor da nossa ação. E muitas vezes nós poderíamos fazer o mal crendo que estivéssemos fazendo o bem. Como nos guardarmos desse erro? E a resposta é muito simples. Fazei aos outros aquilo que queríeis que fosse feito a vós mesmos. Nos coloquemos na situação daquela criatura que vai receber a nossa ação. Se não for bom para nós, fatalmente não será para ela. Muitas vezes também, meus irmãos, até no meio espírita, nós vemos criaturas afirmando que para garantir o melhor lugar na vida futura, não é preciso fazer o bem, basta apenas não fazer o mal. Na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa indagação a eles. E a resposta é muito clara. Eles dizem assim, não basta o homem na terra apenas não fazer o mal. É preciso que se faça o bem, porque todo mal que decorrer do bem que ele deixar de fazer, ele será igualmente culpável. Vejamos, meus irmãos, a responsabilidade que nós espíritas temos sobre as nossas próprias ações. Não basta apenas não fazer o mal para ser agradável a Deus. Insta a nós que façamos o bem nos limites das nossas forças para que possamos garantir um lugar melhor na vida futura. Muitas criaturas também dizem que o que faz o ser humano ser mal é o meio que ele vive. Realmente, o meio influencia as nossas ações. Mas nos lembremos, meus irmãos, que na grande maioria das vezes, nós é que escolhemos o gênero de prova que desejamos passar aqui na Terra. Nós, entre uma encarnação e outra, enquanto na erraticidade, conforme o desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, nós escolhemos para a reencarnação vindoura qual o gênero de prova que nós queremos passar aqui na Terra, que é importante para a nossa evolução. E nós nos perguntamos, muitas vezes, se nós escolhemos, nós é que escolhemos aquelas provas difíceis que a gente percebe que o ser humano passa aqui na Terra, criaturas sofrendo dores atrozes, pessoas carcomidas pelo câncer, outras abandonadas na mais completa miséria. E a gente pergunta, será que elas que escolheram esse gênero de prova? Por que escolher o gênero de prova não é premeditar tudo o que vai acontecer na nossa vida, mas são aquelas provas que vão servir ao nosso adiantamento moral.
esse gênero que nós escolhemos. E muitas vezes nós nos indagamos, será que aquele ser humano que está padecendo na miséria, ele escolheu aquilo? Só que nós respondemos com a nossa visão humana. Quando o Espírito se liberta, ainda que temporariamente, dessa roupagem carnal, ele goza mais amplamente das suas faculdades. E no mundo espiritual, ele o vê como verdadeiramente ele é. Porque ele mantém a sua individualidade. Conforme o seu grau de adiantamento, Deus lhe permite que ele veja quais são as suas necessidades para a evolução espiritual. Ele goza, ainda que momentaneamente, do contato com espíritos mais elevados. E eles percebem qual é a verdadeira felicidade e a almejam a todo custo. E é verdade, sim, aquelas criaturas que estão sofrendo escolheram o seu próprio gênero de prova, porque como espíritos, eles sabiam que era o melhor caminho para a sua evolução. E almejavam a felicidade dos justos. E se for para chegar àquela condição, eles se submetem àquele gênero de prova que o faz sofrer momentaneamente aqui na orbe terrestre. Pois sabem que a verdadeira felicidade vem na vida espiritual. Portanto, se ele pede, se ele está em um meio que é mau, um meio que é ruim, muitas vezes ele pediu como prova para resistir, para dar um passo mais largo no seu próprio adiantamento. E é comum a gente ver filhos de pais maledicentes que são criaturas ímpares. Nós vimos diuturnamente o contrário também. Os pais que ministram a melhor educação a seus filhos e sempre um ou outro se desvia pelo mau caminho. Isso é o livre-arbítrio. É cada um sendo responsável por suas próprias obras. Quando a gente vê a humanidade na situação em que ela se encontra hoje, muitas vezes a gente se pergunta, por que Deus não criou a humanidade melhor? Joana de Cusa, quando teve a oportunidade de conversar com Jesus, ela fez essa indagação. Por que Deus não arrebata com raios tiranos da terra, que só propagam a guerra e a desolação? E Jesus lhe diz, Joana, Deus não impõe nada aos filhos seus, mas os esclarece no momento oportuno. É isso que acontece, meus irmãos, para que nós tenhamos o mérito das nossas boas ações e a responsabilidade pelas más ações que praticamos, é necessário que tenhamos a liberdade de agir. Na casa espírita, desde as vezes primeiras que nós chegamos, sempre ouvimos falar no valor da caridade, no valor das boas ações, que retornam em favor de nós mesmos. Agora, pouco antes, me precedeu aqui quem dizia do valor das boas obras, Meimei nos chamando a atenção. E aqui é uma situação extremamente diferente, porque muitos podem alegar no retorno à vida espiritual, quando tiverem que prestar conta da sua estada aqui na Terra, alegar que desconheciam a lei. Mas e nós, espíritas, o que iremos alegar em nosso favor, se deixarmos o tempo se escoar pelas nossas mãos, sem que nós não tenhamos praticado o bem? Que desculpa nós iremos dar? Não conhecia a lei? Vejamos, meus irmãos, nós precisamos conhecer realmente o que é o bem, o que é o mal. E precisamos, primeiramente, começar a mudar a nossa conduta, começar a mudar a nossa forma de ser e a nossa forma de agir. O espírita, ele precisa se conscientizar do seu papel de agente transformador. O conhecimento liberta, mas a prática do bem transforma.
o conhecimento que nós adquirimos aqui, o que temos feito com ele, isso tem importado em mudança de conduta? Porque o que faz a diferença do espírita para qualquer outro agente religioso não é que o espírita seja melhor que ninguém, mas é o esforço que ele faz para refrear as suas más paixões. E é isso que nós precisamos indagar. Estou fazendo todos os esforços que posso para sepultar em mim as más tendências? Porque nós fazemos justamente o inverso do que nos determina Jesus. Nós somos benevolentes com as nossas próprias faltas, mas nós somos implacáveis com as faltas alheias. Apontar o mal onde ele existe, nós devemos fazê-lo? Olha que questão interessante. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É o erro apontar o mal se ele existe? E os Espíritos respondem, ora, se eu posso ver o bem onde ele existe, por que eu não posso ver o mal onde ele existir? Mas ver o mal e divulgar o mal vai a uma distância muito grande. Com que desiderato, com que fim divulgamos o mal? Muitas vezes nós percebemos que é por pura maledicência, é pelo prazer de denegrir a imagem de outras criaturas, como se nós pudéssemos nos arrostar na condição de fiscais das consciências alheias. Não o somos, meus irmãos. Temos que ser, antes de mais nada, fiscais da nossa própria consciência. Temos que ser implacáveis com as nossas próprias faltas, indulgentes com a dos nossos semelhantes. Por isso, que estudar o bem e o mal é muito interessante para que nós possamos pautar as nossas condutas. Porque de nada adianta vir durante anos e anos a fio à casa espírita, toda manhã de domingo, ouvir as palestras, participar dos estudos doutrinários, se isso não importar em reforma íntima, em reforma de conduta. Nós precisamos começar a indagar quanto que eu melhorei depois que passei a ser espírita. Quais as condutas errôneas que eu deixei? O que eu mudei na minha vida? Qual foi o passo melhor que eu dei depois que o Espiritismo fez luz da minha vida? É isso que cada um tem que perguntar. Mas é uma indagação muito íntima, muito pessoal. Saber se realmente está aproveitando aquilo que nós aprendemos aqui. Ou se nós estamos sendo os transformadores da nossa sociedade, ou se nós estamos enterrando esses talentos que nós recebemos aqui. É preciso, sinceramente, fazer essa indagação particular. Cada um de nós, naquele momento íntimo, precisamos começar a pensar, porque nós precisamos aproveitar esses tempos breves da nossa estada terrena para dar o passo mais largo que pudermos rumo à nossa condição de espíritos evoluídos, que é o que tanto buscamos. A questão do mal é interessante, porque às vezes a criatura diz, olha, eu fui obrigado a fazer o mal, porque eu não tinha outra solução para esse caso. O mal é sempre o mal. Queiramos lhe dar a desculpa que nós quisermos, mas o mal é sempre o mal e o bem é sempre bem. Aquelas criaturas que porventura tenham nos atirado ao mal, elas também sofrerão a consequência dos seus atos. Olha a questão que Kardec põe aos espíritos, coloca. Fazer o mal e desejar o mal, uma coisa e outra trata-se da mesma forma? É tão repreensível desejar o mal quanto fazê-lo? E os espíritos respondem, há uma distância muito grande entre o desejo e a prática do mal. Se nós desejarmos o mal,
mas não praticarmos por consciência, sabendo que temos que refrear essa conduta, é um mérito muito grande. Mas quando nós desejamos o mal, mas não o praticamos, porque apenas não encontramos ensejo de fazê-lo, aí nós seremos igualmente culpáveis. Kardec pergunta aos espíritos se o bem e o mal são absolutos para o homem na Terra. O que quer dizer isso? Se o bem e o mal têm sempre o mesmo valor, se a prática do mal que eu faço e que o meu semelhante faz, aquela mesma prática, se para nós aquilo será julgado da mesma forma. O bem que eu faço e que o meu semelhante faz, para Deus, esse bem terá o mesmo peso? E os espíritos respondem, não. Porque cada um responderá na medida do seu conhecimento. Deus não julga simplesmente o ato, mas julga muito mais a intenção. E ele diz, os espíritos nos dizem que um homem de intelecto que pratica uma pequena má ação, às vezes ele é mais culpável que um canibal que cede aos seus instintos. Vejamos, meus irmãos, a responsabilidade que nós estamos tendo. Uma vez, vi um orador espírita, Geraldo Guimarães, que estava prestes a fazer uma palestra e tratava dessa questão também. Ele, antes de começar a palestra, ele dizia àquela casa que estava repleta de pessoas, aquela plateia, olha, quem não quiser assumir compromisso, por favor, retire-se desse ambiente e não ouça aquilo que eu tenho para dizer. E quando eu vi um orador falando daquela forma para uma plateia, num primeiro momento achei até um tanto deselegante, mas logo depois ele concluía dizendo assim, porque aqueles que aqui ficarem vão assumir compromisso, porque estarão sendo esclarecidos com a verdade. E aí eu pude compreender qual era a intenção daquele orador, realmente mostrando que o conhecimento traz compromisso. Quanto mais nós conhecermos a lei, mais compromissos nós teremos. E muitas vezes alguns indagam, não seria preferível então permanecer na ignorância? Talvez o ignorante é mais feliz, mas essa ignorância, essa felicidade dos ignorantes é a felicidade dos brutos. E nós temos que evoluir. O nosso caminho é a evolução. E aqui na Casa Espírita, o conhecimento faz com que nós tenhamos a nossa evolução. E aqueles que assim não quiserem, estarão tendo o compromisso de conhecer a verdade, mas ao mesmo tempo sofrerão por não ter praticado a verdade que nós falamos aqui. Mas, meus irmãos, se o tema da manhã é tratar sobre o bem e o mal, nós já falamos bastante do mal. Vamos falar um pouquinho então do que é o bem. Tudo aquilo que se aproxima da lei de Deus. E vejamos, Kardec pergunta se tem alguém na face da terra que jamais pode fazer o bem. E os espíritos respondem assim, que o bem, para fazê-lo, basta querer. Que fazer o bem é uma prática que tem que ser constante na nossa vida, até que ele se torne um hábito. Que só o egoísta jamais encontra oportunidade de fazê-lo. Fazer o bem não é apenas fazer a caridade, mas é ser útil na medida do possível. Vejamos, meus irmãos, só o egoísta não encontra ensejo de fazê-lo. Fazer o bem não é apenas a prática da caridade, mas ser útil na medida do possível. E toda vez que eu estudo essa questão, me vem à mente a figura do Seu Veloso. O Seu Veloso era um senhor
que estava no asilo lá em Votuporanga e que nós visitávamos no trabalho de passe em domicílio. E esse senhor deixou uma lição grandiosa para todas as criaturas que iam visitá-lo. Desde os 24 anos, ele começou a sofrer com derrames cerebrais. E foi perdendo a sua mobilidade, outros e mais outros, ao ponto em que, naquela época que o conhecemos, ele estava prostrado numa cama e só mexia o maxilar. Não movimentava mais nenhum músculo do corpo sequer. E todos os sábados nós íamos lá como equipe dar passe ao seu Veloso. E na verdade era a equipe que acabava por receber o passe dele. Tamanha era a lição de vida que ele dava a todas as criaturas que ali ocorriam. Quando nós chegávamos, às vezes à tarde, aquele calor, ô seu Veloso, mas está um calor aqui. Não, aqui está muito bom, está muito ótimo. Veja, eu estou aqui, limpinho. Muita gente gosta de mim, vem me visitar, olha como Deus é generoso comigo. E aquilo era uma lição. Realmente, fazer o bem é ser útil na medida do possível. E ele estava sendo útil, porque ele estava dando uma lição de abnegação. Ele estava dando uma lição de que realmente era um ser conformado. A resignação que Jesus tanto falava. Era uma lição. Nós que acabávamos recebendo o passe do seu Veloso, com aquela lição de vida que ele nos dava, tendo tudo para reclamar. E ele ainda louvava a vida em agradecimento ao Senhor dela pela oportunidade que ele tinha de estar ali. Então, realmente, é a essência dessa resposta. Todos nós podemos fazer o bem. Muitas vezes nós vemos criaturas que fazem o bem por impulso espontâneo. E nós ainda temos que raciocinar, temos que refletir, temos que pensar a nossa conduta. É que aqueles que fazem o bem por impulso espontâneo já deram um passo maior na marcha do progresso. Para eles o bem realmente se tornou um hábito. E é o que nós precisamos fazer. Nos esforçarmos hoje, nos esforçarmos amanhã, mais um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, de modo que o bem torne-se um hábito na nossa vida, de modo que nós possamos fazê-lo sem pensar nas nossas ações, como se fosse um verdadeiro impulso espontâneo. Então, meus irmãos, o que nós estamos aguardando? O que nós estamos esperando para travar essa batalha maior que Jesus está falando a Simão Pedro, que tem que ser travada dentro de nós mesmos? Lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos como fazer para combater essas maledicências que ainda estão em nós. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, essas chagas que parecem estar incrustadas dentro do nosso próprio ser. E eles respondem: um antigo da humanidade, um filósofo, já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E na 919A, Kardec ainda insiste, mas como fazer para conhecer-se a si mesmo? Aí vale a pena, meus irmãos, que peguemos o Livro dos Espíritos para ver essa lição de vida nessa resposta que Santo Agostinho nos dá. E ele diz mais ou menos assim, que quando ele passou, ele fala assim, fazei o que eu fiz quando passei pela terra. Ao final de cada jornada, passava em revista a minha consciência para saber se eu tinha afrontado ou errado, ou feito alguma coisa que desagradou algum semelhante meu. E ele fala assim, que nós precisamos dedicar algum tempo do nosso dia a essas perquisições. Porque muitas vezes ficamos preocupados em ajuntar para a nossa velhice, mas não ficamos preocupados sabendo das nossas condutas para a nossa vida futura. E ele fala assim, que quando estivermos em dúvida do valor de uma ação nossa,
que nós precisamos consultar os nossos amigos com humildade, para que eles nos orientem. E ele fala assim: não desdenhem sequer da opinião dos vossos inimigos. Olha que interessante, saber até o que dizem os nossos inimigos, porque Santo Agostinho afirma que Deus coloca os nossos inimigos na nossa vida como se fosse um espelho, porque eles têm a coragem de falar-nos verdades que muitas vezes os nossos amigos não têm. Porque os nossos amigos, eles não falam sem rebuços, porque eles ficam com medo de afrontar a amizade. Já o inimigo nada tem a perder. E ele conclui: passai em revista a vossa consciência e arrancai dali as más tendências, como se arrancam as ervas daninhas de um jardim. Vejamos, meus irmãos, que orientação belíssima para nós seguirmos, como meio de combater em nós mesmos os nossos maiores inimigos. Vejamos que tudo nós temos à nossa disposição para seguir. Dediquemos um tempinho do nosso dia para essa indagação interior, cada um fazendo a sua própria indagação. O que fiz de bom? O que fiz de mal? Fui útil na medida do possível? Tem alguém que pode se queixar de mim no dia de hoje? Se tiver, vá o quanto antes reconciliar-se, pedir o perdão. Aquele que não consegue perdoar destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. A notícia está aí, meus irmãos, nos chamando essa atenção. Perdoemos, sejamos implacáveis com as nossas próprias faltas, mas indulgentes com a dos outros. Procuremos o quanto antes mudar o nosso semblante, a nossa forma de agir, aproveitar essas benesses que espargem a todos nós aqui na Casa Espírita. Tanto conhecimento adquirido, ele precisa se transformar em obras, e obras do bem. Deus não está esperando de nós vultosas e grandiosas obras, mas que cada um cumpra pelo menos a sua parte, que cada um faça aquilo que se comprometeu na vida espiritual em realizar quando aqui na terra. O mal não vem de Deus, o mal não é premeditado, ele não estava escrito, ele decorre da nossa ação aqui na terra. Procuremos, meus irmãos, mudar o nosso padrão vibratório com o auxílio dos espíritos superiores, realmente nos destacarmos por buscarmos a cada dia combater em nós as nossas más tendências. Para encerrar, vale a pena uma pequena história. Certa feita, um sábio estava sentado diante da entrada de uma mata. 2 jovens iriam adentrar aquela mata para colher a lenha do dia. Aquele sábio, antes que os jovens entrarem, ele os advertiu: se vocês entrarem nessa mata, não sairão de lá com vida. Os jovens desafiaram o sábio e desdenhosos ingressaram na mata. Colheram a lenha do dia, foram colhendo. Quando já era, o sol já estava lá pelo meio-dia, eles pararam para a ceia daquela hora. Tiraram de um embornal um pedaço de pão, e quando dividiram em 2 metades, e quando iam comer, apareceu um pedinte que estava com fome. Um deles deu a metade do pão para o pedinte, e a outra eles comeram. Continuaram a colher a lenha, colheram, e no final da tarde, já de regresso para sua casa, eles saíram da mata com 2 feixes grandes, cada um levando nas costas. Encontraram ali, para surpresa, o mesmo sábio que os havia advertido antes de adentrarem. E aí, sem aceitar aquela proposta, eles vão desafiar o sábio. Mas então, sábio,
não dissesse que se nós entrássemos nessa mata iríamos morrer? Vamos propagar por toda a vila que as suas predições já não se cumprem mais. E o sábio, muito calmo, ele se levanta, derruba um daqueles peixes que o jovem carregava nas costas, e aquela lenha cai ao chão, e ali via-se uma serpente venenosa que já estava morta. E o sábio terminou assim: o que eu posso fazer se Deus se deixa sensibilizar por um pedaço de pão? Muita paz a todos.